Receita esclarece sobre tributação em caso de mudança de residência fiscal. Olá, sou Daniel Branco, sócio da Branco Advogados, e vou comentar mais essa notícia com vocês hoje. Agora, em 31 de janeiro, a Receita Federal emitiu uma solução de consulta esclarecendo para o contribuinte como deve ser feita a tributação em operações de mercado financeiro em geral, mas tanto em aplicações financeiras como em investimentos em bolsa. Por que esse esclarecimento era necessário? Porque no Brasil existe um tratamento diferenciado para quem é residente no Brasil e para quem é residente no exterior. Normalmente, quem é residente no Brasil paga os tributos sobre as operações que realiza aqui, enquanto quem é residente no exterior tem a isenção de imposto de renda sobre vários tipos de aplicações que existem disponíveis aqui no Brasil. Por exemplo, o residente no exterior pode aplicar na Bolsa Brasileira e não tem que pagar nada de imposto no Brasil. Da mesma forma, existem diversos tipos de fundos de investimento, títulos do Tesouro, onde o residente no exterior pode fazer aplicação no Brasil e na hora de fazer o resgate ele não tem que pagar imposto nenhum aqui no Brasil. Enquanto, por sua conta, o residente no Brasil, caso faça esses mesmos investimentos, tem que fazer o pagamento do imposto aqui no Brasil. Normalmente isso faz algum sentido porque o residente no exterior vai ter que pagar o imposto no seu país de residência e não faria muito sentido obrigá-lo também a fazer o pagamento no Brasil. E como o Brasil não tem tratado com todos os países do mundo, normalmente encontrou-se uma solução mais fácil de tentar captar o dinheiro que vem do exterior, oferecendo para ele uma isenção de tributação, já que ele vai ter alguma tributação quando levar esse recurso para o seu país de origem. No entanto, sempre fica uma discussão que é relativa à forma de tributação da pessoa que faz a mudança de residência fiscal. No caso, o contribuinte estava perguntando como fica a situação de alguém que era residente no exterior, fez a aplicação originalmente pelo regime especial, ou seja, usando de diversas isenções, e agora passou a ser residente no Brasil. A Receita Federal esclareceu o seguinte, que na verdade deve primeiro ser feita uma diferenciação no tipo de investimento que está sendo feito. Se o investimento que o não residente fazia estava sujeito ao imposto retido na fonte, o que a Receita Federal fala até a data que ele virou residente no Brasil, a instituição financeira no Brasil, o corretora ou o banco, vai ter que fazer a apuração de qual o montante de imposto retido na fonte era devido até aquela data. Na maioria dos casos não vai ser devido imposto nenhum, mas ele faz essa apuração até a data que ele virou residente e faz o recolhimento do imposto retido na fonte. A partir da data em que ele virou residente no Brasil, esse rendimento passa a ser tributado como se ele fosse residente no Brasil, ou seja, tendo o imposto retido na fonte como diversos brasileiros têm. Para os casos onde não há a retenção na fonte, como por exemplo investimentos em bolsa, o que a Receita Federal decidiu é que, na verdade, quando ele faz a mudança de residência fiscal, não aconteceu nenhum fato gerador, ou seja, ele não fez a venda de nenhuma ação em bolsa. Logo, ele não realizou nenhum fato gerador, então ele tem que estar submetido à legislação ou ao regime na época da venda das ações. Ou seja, se quando ele vender as ações ele já for residente no Brasil, ele vai pagar imposto como se brasileiro fosse. Agora, se ele faz a venda ainda sendo não residente, ele tem direito a todos os benefícios de não residente. Uma coisa interessante dessa discussão é que normalmente a Receita Federal não tem esse mesmo entendimento com relação ao residente brasileiro quando se muda para o exterior. E eu falo especificamente com relação a aplicações em bolsa, porque para ter direito ao regime especial, normalmente é necessário fazer uma alteração do tipo de investimento que é feito perante o Banco Central. Porque você, quando é residente no Brasil, você não precisa de autorização nenhuma. Simplesmente você é residente no Brasil, você pode aplicar na Bolsa. Agora, quando você é um não residente e quer aplicar na Bolsa Brasileira, você precisa de determinadas autorizações especiais, uma certa burocracia que você tem que cumprir, para poder registrar o ingresso do recurso que vem do exterior aqui para o Brasil e, com base nesse registro, ter direito aos benefícios, ao regime especial que o não residente tem de isenção de tributos. Só que quando a pessoa física no Brasil passa a condição de não residente, não existe uma norma muito clara de como é que isso deve ser feito e até hoje o que é feito por todas as instituições financeiras e até pelo Banco Central quando a pessoa física brasileira residente no Brasil, passa a condição de não residente,
ele tem que liquidar toda a sua posição em bolsa, como se a simples mudança de residência fiscal estivesse implicando na venda das ações, para poder fazer um registro de ingresso de recursos do exterior e só a partir desse momento você ter direito à isenção de tributos. Ou seja, para o brasileiro que passa a condição de não residente, caso ele queira ter direito ao benefício, ao regime especial, ele vai ter que liquidar toda a sua posição em bolsa para poder ter direito ao benefício. Enquanto que, pela decisão agora da Receita Federal, se acontecer o contrário, o não residente passa a ser residente no Brasil, ele não precisa fazer a realização de toda a sua posição em bolsa, ou seja, liquidar a sua posição recolhendo o imposto zero e só a partir de então poder fazer a tributação de eventual ganho que ele venha a ter na bolsa. Esperamos que com essa nova decisão da Receita Federal, ela reveja esse entendimento da situação do brasileiro que está se mudando para o exterior para tentar compatibilizar isso com essa nova decisão que eles deram. Ou seja, o residente fiscal no Brasil que tem investimentos em bolsa e passa a condição de não residente, caso ele faça a venda das ações na condição de não residente, ele tem direito ao regime especial. Do mesmo jeito que eles estão tratando o não residente que passa a condição de residente no Brasil e, simplesmente por ter feito a venda das ações enquanto era residente no Brasil, ele vai ter que apurar o imposto, não podendo se valer do regime de benefício fiscal que existe para os não residentes.